Hoje nós estamos em modo contingência, tá bom? O que é o modo contingência? Ele é um modo feito para que as coisas continuem funcionando. Não é exatamente aquilo que a gente está acostumado, mas é para que as coisas continuem. Amém? Vocês podem apagar essa primeira fileira aqui para ficar mais escuro? Porque para mim não vai fazer diferença, tá bom? Bom, em função dessa ocorrência do falta de luz, tivemos problemas para gerar tanto a impressão, então eu peço perdão para os irmãos por conta disso. Eu sou um que gosta de acompanhar pela impressão, mas a gente tem que prosseguir, e com as ferramentas que temos à disposição. Então, creio que será uma bênção de qualquer maneira. Eu priorizei no material de apoio a ser projetado as passagens, tá? Que é o importante. A palavra é o mais importante da mensagem. Então, os irmãos vão ver que ali na projeção vão estar as passagens referentes ao estudo, tá bom? Então, como a irmã falou, a gente tem uma dívida que por nós mesmos, a gente não poderia pagar. E a misericórdia do Senhor é que veio sobre nós, e através do seu Filho Jesus, então, essa dívida está perdoada. Gravem isso, porque na verdade a irmã adiantou um ponto aqui do estudo, porque nós não temos merecimento algum, a gente não tem nenhuma qualificação para fazer a obra, ou seja, nenhum de nós pode dizer, eu sou o cara para fazer a obra do Senhor. Não é por aí. Nós vamos ver que no 2º capítulo de Ageu, tem coisa de Deus ali falando sobre isso, tá bom? Pode colocar o próximo slide, então? Os alicerces. Então vamos começar o estudo. Eu vou abrir aqui na minha notebook aqui o arquivo Word que foi preparado. Só mais um minutinho, por gentileza, vamos lá. Ageu. Ageu, profeta que morava em Jerusalém, pouco depois dos judeus voltarem do exílio na Babilônia. Eu vi um estudo que diz que provavelmente Ageu nasceu no cativeiro e voltou com o povo. Então isso não é um fato, nós não temos isso registrado, mas é muito provável que assim tenha sido. O nome Ageu é um nome interessante, ele significa em hebraico festa ou meu aniversário. É um nome sugestivo, né? E nós vamos ver que ele vai aparecer, esse homem cujo nome é chamado festa, vai aparecer num momento muito delicado para o povo. Que período que Ageu profetizou? Ageu profetizou no ano 520 a.C., aproximadamente. Essa referência, ela está na abertura do seu livro. Então, quando a gente lê lá, Ageu 1, versículo 1. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo. Então ali, o próprio livro faz referência em que momento está ocorrendo os fatos narrados. Interessante que aqui, irmãos, você não tinha uma contagem dos anos como a gente conhece hoje. Porque a referência da contagem mundial dos anos é Cristo. Cristo é o zero, é o início ali da nova era. Então você tem antes de Cristo e depois de Cristo. Só que nesse momento aqui não havia isso. Que referência que o povo usava para contar os anos? Você pegava de acordo com o reinado, de acordo com o período do reinado do rei importante da época. O rei importante naquela época era Dário. Porque aqui já não estamos mais vivendo sob o período babilônico. Aqui a nação dominante era a nação persa.
Os medo-persas sucederam os babilônicos e entre eles os persas prevaleceram. E aqui já é uma época da prevalência dos persas. Então aqui já é o Império Persa. Que ano que é? É o 2º ano do rei Dário. Para vocês terem uma ideia de como isso é confuso, os gregos também tinham uma contagem de tempo. Só que a contagem de tempo dos gregos era de acordo com a primeira Olimpíada. Então, alguns fatos eles narravam assim: no ano da 7ª Olimpíada. E eles dizem que Roma foi fundada no ano da 7ª Olimpíada, que equivale ao ano 700 e pouco antes de Cristo. Mas é uma fundação muito antiga, porém, ela só foi se tornar proeminente por volta do ano 300, 200 e pouco antes de Cristo. Tá bom? Continuando então, tirando os detalhes, né, e as curiosidades. E Dario reinou de 522 a 486 a.C. Então a contagem ela vai diminuindo. Amém? Aqui nós estamos num período antes de Cristo. Então nós estamos aí 5 séculos antes do nascimento de Cristo. Muito bom. Qual é a síntese do livro de Ageu? O livro de Ageu, o profeta é usado para exortar o povo e seus líderes a retomar os trabalhos de reconstrução do templo. No caso aqui é o 2º templo. Por quê? Porque o primeiro havia sido destruído pelos babilônicos. Então aquele primeiro templo de Salomão, ali não restou pedra sobre pedra. Então aqui o povo agora está diante de uma outra obra, a obra do 2º templo, que também é conhecido como o Templo de Zorobabel. E essa imagem que vocês estão vendo aí, bem difícil de ver, mas imagine o seguinte ali, ó. Aquele sujeito que está lá em cima de uma pedra enorme, aquela pedra é uma fundação, é uma pedra chamada pedra base, alicerce. Em cima daqueles alicerces, então, vai ser feita a obra. Aquilo é só uma parte das fundações, claro. Tem mais fundações que vão ser erguidas, mas ali tem um homem com os braços para cima. Essa ilustração que eu achei na internet, ela fala assim, o templo de Zorobabel. Ali eu estou imaginando que um sacerdote está consagrando essas fundações, porque esse era o papel do sacerdote. Imagino que Zorobabel fez uma palavra de abertura: bem, irmãos, estamos aqui reunidos para essa grande obra, e eu passo a palavra para o sacerdote que vai consagrar os alicerces. É nesse momento aí que a gente vai ver, uma parte do povo se alegra, uma parte do povo chora. Vamos entender melhor isso. Está explicado aqui no livro de Ageu. Esse era o contexto. O livro foi feito para isso, para animar o povo, para que eles não ficassem atentos ao que era o primeiro templo, mas para que eles olhassem para frente. E também nós vemos no livro palavras de correção, indicando aquilo que tem que ser priorizado na vida. Tá bom? Voltando um pouco ao contexto histórico. Para a gente falar de Ageu, a gente tem que entender que Ageu não trabalhou sozinho. E Ageu, ele poderia muito bem estar encaixado no livro de Esdras, porque o próprio Esdras faz referência a Ageu. É como se as duas coisas fossem uma só. E repare que, se a gente dividir a Bíblia em 3 pedaços, se você pegar a sua Bíblia e dividir ela em 3 partes, você vai reparar o seguinte: o livro de Esdras é o fim da primeira terça parte. Ele está antes dos Salmos. Aí você tem um monte de livro, incluindo os Salmos. Aí você tem profetas maiores. Aí você tem vários profetas menores. Quando você está chegando no fim do Antigo Testamento, você está terminando o que? A segunda, terça parte da Bíblia. Aí vem Ageu. Então não é uma divisão cronológica, não é. É uma divisão que leva em consideração outros fatores, mas não a cronologia.
Porque, como eu disse para os irmãos, Ageu poderia perfeitamente estar incluído dentro do livro de Esdras. Porém, Ageu é um profeta e ele tinha uma mensagem específica. Esdras era sacerdote e escriba. Então, o livro de Esdras teve outro propósito. E nós vamos ver aqui, vamos entender por que Ageu tem o seu lugar na Bíblia como um livro. Que apesar de ter 2 capítulos, está ele lá, um livro na Bíblia. Amém? Vou falar um pouquinho de história agora. Nós vamos ver no livro de Esdras, que no primeiro ano de Ciro, isso, obrigado irmão, o irmão está antenado aí. No primeiro ano de Ciro, que foi também conhecido como Ciro o Grande, ou Ciro II, que foi o primeiro rei persa. Então aqui os persas já prevaleceram sobre os medos, tá? Medo é o cidadão nascido na Média. Média é o nome de um lugar, tá pessoal? Então por isso tem o nome Medo. O Ciro recebe então uma visão de Deus, uma missão. Sim, Deus pode usar uma pessoa que não é de seu povo e dizer a ele que ele tem uma missão. E Ciro entendeu que o Senhor o havia despertado para fazer uma grande obra. Que obra era essa? Reconstruir a casa de Deus em Jerusalém. Então Ciro, ele diz assim no livro de Esdras, que o Senhor despertou o espírito de Ciro. Vocês estão vendo aí a passagem, né? De maneira que Ciro decreta então que por todo o seu reino, ele decreta que o Senhor dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém. É importante a gente perceber isso. O povo do Senhor, o povo de Deus ainda estava lá no cativeiro. Deus falou com o líder, tocou no seu coração, moveu o seu espírito, e esse entendeu que tinha essa missão. Olha, Deus me comissionou a fazer isso. E como é que Ciro então vai atingir o seu objetivo? Ciro lança um edito, tipo um decreto, uma ordem de grande importância. Esse tipo de ordem, ele percorre todo o reino, ele vai parar em todos os lugares do reino, para que todos saibam. Esse edito era muito simples: o povo do Senhor vai então, volta para Jerusalém, por onde ele passar ele vai receber tributos, vai receber ofertas, vai ser bem tratado, e por onde ele passar ele vai ganhando força, até chegar em Jerusalém eles vão reconstruir a casa do Senhor. E Ciro devolve todos os utensílios, os tesouros da casa do Senhor que Nabucodonosor havia saqueado. E aí, ainda no contexto histórico, o povo então retorna para Jerusalém, sob a liderança política de Zorobabel, aí numa função de governador do povo. Veja, nesse momento Zorobabel não é nenhum rei, tá? Ainda que ele tivesse ascendência real. Mas nesse momento ele era apenas um governador, uma liderança política daquele povo. E sob a liderança religiosa de Esdras, que era o sacerdote, o povo então volta para Jerusalém, ele se organiza, ele celebra, e quando ele celebra, quando ele está no começo da obra, lançou os alicerces, o povo celebra. Nesse momento, Esdras, e não Ageu, relata, veja, o relato veio também em Esdras. Muitos dos sacerdotes, levitas e chefes dos pais, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em altas vozes, quando à sua vista foram lançados os fundamentos dessa casa. Esdras 3:12. Aqui eu vou dizer que é o começo da luta. Você já vai entender por quê. Então, a obra mal tinha começado, uma parte das pessoas já se sentiu mal com aquilo, já lamentou. Por quê? Porque trouxe à memória tempos passados, a glória passada. E aí eu comento em cima disso. Os trabalhos de reconstrução, eles na verdade foram interrompidos por ordem de Artaxerxes. Ciro já não reinava mais, passou um tempo. E aí veio outro rei,
Sob Artaxerxes, essa obra é paralisada. Por que, irmãos, que a obra foi paralisada? Porque houve resistência. Houve resistência dos inimigos do povo de Deus. Gente infiltrada lá se incomodou de ver o povo tentando fazer alguma coisa. E não era só o templo, tá? Também tem a questão das muralhas. Só que as muralhas já era sobre organização e administração de Neemias. Pois não. Eram os palestinos? Bom, isso explica muita coisa. Isso explica muita coisa. Você vê que não é de hoje, pessoal, não é de hoje. Mas veja, o que descaiu o semblante de uma parte das pessoas? Olhar para trás e se lembrar da glória passada. Então isso é um problema. E não somente isso, infelizmente a obra foi paralisada porque as autoridades mandaram parar. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até o ano 2º do reinado de Dário, rei da Pérsia. Isso está em Esdras 4:24. Então você veja, ficou um tempão parado, porque de Ciro até Dário, você tem, pelo que eu me lembro lá, você tem uns 2 ou 3 reis, sendo que o mais proeminente foi Artaxerxes, que é o rei que falou, para mesmo. E aí o pessoal ficou receoso, né, de alguma coisa acontecer e parou. Nesse momento, Esdras relata o seguinte: os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Isso está em Esdras 5:1. Aí Ageu profetiza ao povo sobre a vontade que Deus tinha naquela hora. Qual que era a vontade de Deus? Retomem a obra. Essa era a vontade de Deus. Agora, uma coisa importante. Quando Deus fala, retomem a obra, será que o povo já estava autorizado pelas autoridades políticas da época? Esse é o ponto interessante, irmãos. O povo ainda não estava autorizado, mas a ordem foi dada por Deus, retomem a obra. E uma das coisas incríveis que eu vejo na palavra de Ageu, é que Ageu trabalhou pouco mais de 20 dias, foram 23 dias, desde o primeiro momento que ele entra em cena, fala a vontade de Deus, e o povo retoma a obra. 23 dias. Eu considero que Ageu trabalhou muito bem. Fez um trabalho muito bom. Porque veja, o povo não estava autorizado ainda. Mas a gente, quando lê Ageu, não entende isso, porque não está claro. A gente tem que recorrer a Esdras, porque aí um encaixa no outro, assim, é como se um livro fizesse assim no outro. E aí você consegue ver o panorama todo. Irmãos, quando o povo começou a reconstrução e retomou a obra, ainda teve resistência, ainda tiveram aqueles que falaram, peraí, o que vocês estão fazendo? O rei mandou parar. Eu imagino assim, né? Se eu fosse um espectador da época, eu imagino o próprio Zorobabel falando assim, tudo bem, o rei mandou parar, só que Deus mandou retomar. E eles retomaram. Mais para frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá bom? Então esse momento, entenda que esse momento que eles retomaram a obra, ainda era um momento de incerteza. Do ponto de vista político, era um momento de incerteza. Mas Deus já havia expressado claramente a sua mensagem. Retomem a obra. E o profeta fez a sua parte. A gente vai ver que não foi só isso. Essa é a primeira e grande parte importante da mensagem de Deus através de Ageu. Bom, passado um tempo, o que fizeram então os judeus que estavam ali?
Os judeus fizeram o seguinte, para a autoridade que chegou lá, chegou uma autoridade da Pérsia e falou: o que vocês estão fazendo aí? Vocês estão retomando a obra? O rei mandou parar, Artaxerxes mandou parar. Aí conversaram com esse indivíduo, e aí propuseram o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos mandar uma carta para o rei atual, que é Dário. Vamos mandar uma carta para ele, pedindo para que ele tenha a misericórdia, para que ele faça a benevolência de consultar os registros históricos dos reis da Pérsia. E lá o glorioso rei Dário vai encontrar que o glorioso rei Ciro editou um decreto para que a obra do Senhor fosse feita. Aí esse governador dos persas falou: bom, é um pedido justo, né? Vou levar para o Dário. Levou esse pedido para o Dário. O Dário, num primeiro momento, ficou meio com o pé atrás, né? Porque, pelo visto, ele também não sabia. E mandou consultar os arquivos, vamos dizer assim, os arquivos históricos, as crônicas, as crônicas dos reis da Pérsia, mandou que fossem consultadas e encontrou lá. Irmãos, Dário não somente mandou retomar a obra, como ele foi além. Interessante que o decreto de Dário, ele vai além no de Ciro, porque Dário, além de refatizar, construam o templo do Senhor, ele ainda fala assim: maldito aquele que impedir esse trabalho, vai ser penalizado. E o próprio Dário deu tesouros seus pessoais para que fosse retomada a obra. E ainda falou o seguinte: deem mais dinheiro para eles, ajudem-os. Então, o tiro saiu pela culatra. Aqueles que quiseram impedir a obra do Senhor, usando os meios políticos, não conseguiram. É por isso, irmãos, que quando os líderes e o povo atendem o pedido de Ageu, que na verdade era pedido de Deus, ali eles estão dando um passo de fé, porque não havia respaldo político. Então foi tenso o negócio, o momento foi tenso. Enfim chegou a carta de Dário, e com ela a confirmação de que a obra poderia ser retomada. E como eu disse, não somente isso, ele reforçava os auxílios à obra e acrescentava maldição e penalização aos opositores. Esdra relata que e os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, que é a próxima lição, filho de Ido. E edificaram e terminaram a obra conforme o mandado do Deus de Israel, e conforme o decreto de Ciro e Dário, e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Está relatado em Esdras 6, 14 e 15. E acabou-se esta casa no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario ou Dário. Portanto, foram 4 anos de obra. 4. Às vezes eu me confundo, esquerda, direita. 4 anos de obra, irmãos. Se você for analisar bem, incrível, pelos padrões da época, pela tecnologia disponível na época, foi uma obra incrivelmente realizada em apenas 4 anos. Porque o templo do Senhor não era pouca coisa. Ele não era tão esplendoroso como o primeiro. Porque os anciãos que choraram, né, quando viram, pelo tamanho dessa fundação, eles falaram assim: pelo tamanho dessa pedra aí, fundamental aí, vai ser menor, vai ser mais feio. E começaram a chorar e se lamentar. Os jovens que estavam ali, que não tinham visto o primeiro templo, estavam alegres, felizes. Não estavam contaminados com a visão passada. Às vezes, irmão, quero fazer um parênteses aqui. Às vezes a gente fica se lamentando porque já viveu dias melhores, ou porque já teve experiência melhor com Deus, ou porque isso, porque aquilo.
Mas nós temos que focar para frente, irmãos. Nós temos que olhar para frente. O que eu estou fazendo hoje, o que eu posso fazer amanhã? Esse é o verdadeiro foco. Porque, né, diz o ditado popular que ninguém vive de passado. Quem vive de passado é museu. Eu particularmente acho que o passado é muito útil e muito importante. Eu não sei agora dizer, mas uma pessoa importante disse que aquele que negligencia o passado, não conhece a sua história, não tem futuro. Mais ou menos assim. O passado é importante para que a gente saiba o que a gente fez de certo, onde a gente errou. E quando a gente faz uma reflexão, né, pessoal, a gente pensa assim, puxa, aquele dia eu poderia ter falado outra coisa. Aquele dia eu poderia ter feito isso, aquilo. Ou não deveria ter feito isso, aquilo. Mas, irmãos, como mudar algo que ficou para trás? Tem uma forma: não repetir o erro. Para isso que o passado é importante. Voltando ao estudo. Foram 4 anos de obra. Vamos falar um pouquinho do livro de Ageu, finalmente. Porque até agora você reparou que eu falei muito de Esdras. Mas dá tempo ainda de falar de Ageu. Como é que está aí na projeção? Pode virar um slide, por favor. Aí a gente já começa em Ageu. Quando a gente começa em Ageu, eu chamei de a correção. Você pode entender também como correção de rumo, puxão de orelha, chamada de atenção, do jeito que você quiser entender. E veja, é coisa que hoje em dia as pessoas têm muita aversão, né? Hoje a gente tem uma dificuldade enorme de ser corrigido. Aconteceu um fato no nosso WhatsApp, eu faço questão de falar. Eu gostei. No dia 31 de novembro, 31 de outubro, obrigado. Todo mundo focado nessa história de Halloween, fim do mundo. De repente eu recebo um post de outros irmãos falando que, olha, hoje é o dia da Reforma Protestante. Bacana, né? Postei no nosso grupo lá, do grupo dos irmãos batistas aqui. Enquanto o mundo está focado nas trevas, hoje nós temos uma razão para celebrar, né? Porque é um momento importante. É um momento histórico importante, quer queira, quer não. E aí o pastor Edson falou assim, a gente não é protestante. Falei, puxa, é verdade. Eu me empolguei e acabei colocando uma coisa que um irmão desavisado pode entender errado. Por isso eu entendi que a intervenção do pastor Edson foi muito positiva. É uma pena que ele não esteja aqui, porque eu estaria falando isso do mesmo jeito. E eu não programei isso não, irmãos. Veio à medida que a lição às vezes encaixa aqui alguma coisa, a gente aproveita. Irmãos, eu gostei muito de ser corrigido. Porque quando a gente não é corrigido, uma pequena falha pode se tornar o quê? Um grave erro. Então toda correção é bem-vinda. Depois eu agradeci o pastor Edson, falei, pastor Edson, obrigado. Eu não havia percebido que há essa separação bem nítida, né, de protestantes e batistas. Estou aprendendo. E vida que segue, irmãos, não é pessoal. Mas hoje, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque parece que toda e qualquer correção é uma grande mágoa, é um grande problema, é uma grande tristeza, é algo que fere demais. Quem? O nosso ego. Então nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos. E ter a humildade de saber que Deus pode e deve, e graças a Ele por isso, nos corrigir. Sempre que for necessário. Ageu 1, versículo 2. O povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Essa é a visão do povo. Só que veja, é Deus falando, tá? O Senhor está dizendo, olha, o meu povo está dizendo que não é o tempo. E aí ele diz, no versículo 4,
Porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? O que o Senhor está dizendo é: o meu povo diz que não é a hora de reconstruir a minha casa, mas por acaso é tempo deles estarem cuidando das casas deles? É uma correção dura. É como se alguém dissesse para nós assim: para o que você está fazendo, está errado. Você está no foco errado, você está com a visão errada. Ainda bem que a irmã Silvia tirou o carro ali, porque senão não ia passar. Olhem porque eu estou dizendo, o Senhor diz para o povo, eu estou dizendo: reconstruam a minha casa. Vocês estão dizendo que não é tempo, mas eu estou dizendo que é. E às vezes acontece isso com a gente. Ah, mas não é hora de fazer um trabalho tal, não é hora de fazer isso, não é hora de fazer aquilo, mas está no coração de Deus? É a vontade de Deus? Deus hoje fala conosco aqui, ó. E eu me lembro que tem um versículo que Jesus fala: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Vamos lá, continuando. Um pouquinho mais para frente, Deus explica. Deus não se limita a dizer: retome a minha obra. Ele dá uma explicação para o que estava acontecendo. Ele fala assim: por mais que o povo faça, trabalhe, espere algo, ele não prospera, ele não progride. E ainda por cima, ele é afligido, porque prioriza as suas próprias vidas em detrimento da obra de Deus. Isso aqui é a minha interpretação, tá, irmãos? Para as coisas que Deus falou ali através de Ageu. Ele diz assim, por 2 vezes: considerai vossos caminhos. O que ele quer dizer com isso? Olha, para e pensa. Para e pensa. Pensa o que você está fazendo. Pensa que o seguinte: o salário que você ganha é como se ele entrasse numa bolsa furada. Eu me identifico muito com essa parte. Pensa, por que você não progride? Por que você não prospera? Por que a videira não está dando fruto, a figueira, a oliveira? Porque o foco está errado. Mas o versículo chave para mim do capítulo 1 de Ageu, para mim é o 13. Avança um pouquinho, por favor. Não, então volta. Mantém na correção. Ainda na correção, Deus fala o seguinte: quando finalmente os líderes, obrigado querido, quando finalmente os líderes e o povo entendem então o que o Senhor está falando, e nós vamos ver que isso acontece, quer ver? Ó? Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, Ageu 1:12. Alguém gostaria de ler, por favor, com a voz bem alta? Ageu 1:12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e de todo o resto do povo, atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Irmãos, Deus usou Ageu para corrigir, e o povo, primeiros líderes entenderam. A autoridade política, Zorobabel, a autoridade eclesiástica, provavelmente Josué, né, que era, nessa época estava representando aqui o sacerdócio. Isso, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote. Então, ainda não era Esdras aqui, porque Esdras ele vem num segundo momento, tá? E aí ele relata tudo. Esdras, como era escriba, já chega relatando tudo, escrevendo para a posteridade. Mas nesse momento aqui cai a ficha, irmãos. Primeiro os líderes entenderam e obedeceram, e o povo entendeu e obedeceu. Aí no versículo 13 está relatado o seguinte: então Ageu,
o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Vocês entenderam? Entendemos. Eu estou com vocês. Vá em frente. Não tem garantia melhor que essa. É por isso que eu disse há um pouquinho atrás que, quando eles retomam a obra, ainda é debaixo de um decreto de paralisação, um decreto político, da autoridade real lá de que tinha sido Artaxerxes. Então, nesse momento, eles estão baseados em quê? Estão baseados naquilo que o Senhor está dizendo. E o Senhor responde: eu sou convosco. Para mim, esse é o versículo-chave do capítulo 1. Eu gosto quando é o Senhor falando: vai, faz, estou com vocês. Porque, além de corrigir, Ele nos exorta também. E aí, no versículo 15, diz assim: e ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario, no 14 ele diz: e fizeram a obra na casa do Senhor no 6º ano do rei Dario, que está no 15. Então, assim, começaram a trabalhar de novo. E terminaram depois de 4 anos. Missão concluída do povo. Quando a missão do profeta foi concluída? No 6º ano? O que vocês acham? A missão do profeta foi concluída quando? Quando o povo entendeu, quando os líderes entenderam. O povo entendeu, quando eles obedeceram à vontade do Senhor e retomaram a obra. Para mim, leitor da Bíblia, ali o profeta concluiu sua missão. Agora começa uma outra missão. Missão que tinha sido editada por Ciro, reforçada por Dario, a gente vai ver mais tarde. E aí eles conseguem concluir a obra 4 anos depois da retomada. Vocês vão entender porque eu estou fazendo a separação das missões, tá? No capítulo 2 de Ageu, para a gente caminhar já para a finalização, o Senhor trata de uma questão psicológica. Porque Esdras relata isso também. Esdras relatou que os idosos, os anciãos, quando olharam as fundações do templo, eles choraram de tristeza, porque eles compararam com aquele que eles já haviam visto. Só que aqui em Ageu relata a mesma coisa, mas com uma diferença. Vamos ver qual é a diferença. A diferença é que o Senhor, Ele trata esse ponto. O próprio Deus trata isso. Em Ageu 2, de 3 a 5, diz assim: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? E mesmo que eles não tivessem declarado e chorado, o Senhor vê o que está no coração dos seus obreiros. E aí ele fala: ora, pois, esforça-te, Zorobabel. Está falando para o líder. Diz o Senhor: e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco. Olha, quando o Senhor repete uma coisa, você veja que lá no capítulo 1 ele falou 2 vezes. Ele falou 2 vezes assim, né? Observai como vocês estão procedendo, considerai os vossos caminhos. E aí ele fala: eu sou convosco. E aqui ele reforça: eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito. Olha o que o Senhor está dizendo aqui. Olha, nenhum de vocês viveu isso. Isso foi há muito tempo atrás.
mas a aliança que eu fiz lá na saída do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós, não temais. Talvez o povo que estivesse ouvindo isso não entendesse nada, mas certamente os líderes e os sacerdotes vão entender, porque eles conhecem da história, eles conhecem, sabiam exatamente o que havia acontecido nesse passado. Então, no capítulo 2, o Senhor ainda vai fazer advertências e correções para os sacerdotes quanto à santificação e oferta. Veja, eu não vou entrar no mérito, porque o foco que eu resolvi dar para Ageu é a necessidade de não ficarmos, é a necessidade da gente se mover e não ficar paralisado diante de dificuldades, é isso. Mas também há no capítulo 2 de Ageu um ponto muito importante. Não podemos fazer a obra de qualquer jeito. Deus, Ele se agrada de santificação, é isso que Ele espera, é isso que Ele pede. Deus é santo. Nós, quando estivermos com Ele, não estaremos sequer com esse corpo que nós temos aqui, porque esse corpo aqui não é santo. Esse corpo tem que ser transformado para entrar na presença de Deus. E pela fé eu creio que todos nós aqui passaremos por isso. Seremos transformados para entrar na presença de Deus. Tamanha a sua santidade. E aqui o Senhor faz algumas advertências. Ele fala, olha, sacerdote, pensa comigo. O fato de você carregar uma carne consagrada e você tocar em outros objetos, vai tornar os outros objetos consagrados? O sacerdote fala, não, Senhor. Sacerdote, pensa comigo. O fato de uma pessoa que está pura tocar num defunto, vai torná-lo impuro? Sim, Senhor. Significa o seguinte, que eu entendi, tá? Podemos até refletir sobre isso nas aulas. A santificação não é porque você tem uma experiência que você tem a garantia de que você vai continuar com aquilo. Você tem que vigiar. Não é algo que você toma posse automaticamente e é porque é. Não é algo que a gente pode bater no peito. É algo que a gente tem que vigiar. E a obra do Senhor requer santificação. O Senhor não se agrada que a gente faça as coisas de qualquer jeito. Essa é a interpretação que eu dei para essa parte, tá bom? E aí no finalzinho do livro de Ageu, capítulo 2, ele tem uma palavra especial com Zorobabel. Alguns estudiosos entendem que essa parte é um anúncio, é uma visão messiânica, como se Zorobabel fosse uma figura de Cristo. Tá bom? Então essa foi a síntese do livro de Ageu. Agora na parte final eu vou falar um pouquinho sobre a questão da glória. A glória da segunda casa será maior que a primeira. Você certamente observou isso porque é o Ageu 2:9. Acerca da glória do templo, os estudiosos da palavra de Deus entendem que isso foi cumprido no Novo Testamento. De que forma? No tempo de Zorobabel, os judeus que estavam ali devem ter entendido isso como uma promessa de riquezas futuras. E olha que interessante, Herodes, eu não me lembro agora qual Herodes, tá? Porque Herodes era como um título tipo César, né? Um dos Herodes, ele pegou o templo que foi reconstruído, esse segundo, e ele deu assim uma bela de uma reforma. O templo que Jesus pisou, adentrou, era esse templo reformado por Herodes. Estava lindo, estava maravilhoso, estava esplendoroso. Os apóstolos até falaram, Jesus, esse templo é bonito, né? Esse templo é lindo, né, Senhor? Jesus fala para ele, olha, não vai sobrar pedra sobre pedra. Bom, voltando aqui. A glória da segunda casa será maior que a primeira. Estudiosos da palavra de Deus entendem que isso foi cumprido com Jesus. Porque a presença do Deus encarnado, do Deus que se fez homem, que se destituiu da sua glória e entre nós habitou,
essa presença esteve ali fisicamente. Ele caminhou ali, ele pregou ali, ele expulsou os vendedores dali, ele corrigiu, disse: a casa do meu pai não é casa para esse tipo de coisa. O Senhor foi até um momento de ira, né? O Senhor teve uma ira santa ali, um momento de firmeza, porque o Senhor ali corrigiu no templo de Deus. Então veja, o templo construído na época de Ageu é exatamente esse templo que Jesus entrou. Já estava, né? Já tinha sofrido uma bela reforma por Herodes, né? Que inclusive alargou algumas áreas, modificou estruturas externas, tornou ele bem grandioso. Mas vamos lembrar que sob os romanos também não ficou pedra sobre pedra de todo aquele esplendor. E finalizando, irmãos, bem dentro do prazo aí que nós temos, conclusão. Compartilhar com vocês a conclusão. Se o meu notebook deixar. Ageu não narra a conclusão da obra, que seria apenas no 6º ano do rei Dario, mas a retomada, porque Ageu, a preocupação de Ageu era a missão que Deus tinha dado para ele. Olha, vai lá, transmite a minha vontade, fala para eles pararem de cuidar das suas próprias vidas, para eles retomarem a obra. Essa é a minha vontade. E quando ele faz isso, ele cumpre a sua missão. No meio dessa exortação, Deus anima, Deus reafirma o seu compromisso. E Deus sabe o que é melhor para nós, irmãos. A gente estava comentando, né, sobre o evento de terça-feira. Eu quero crer que ninguém aqui queria que chovesse. Os que participaram daquela obra, tenho certeza, já no começo do dia, todo mundo orando para que não chovesse. Não chova, não chova, não chova. Choveu. Depois a conclusão que todo mundo chegou era: Deus está no controle, porque essa chuva nos ajudou. Essa chuva deixou com que as coisas se controlassem melhor. A gente achava que o ideal era as crianças jogarem, as crianças gastarem toda a sua energia. Irmãos, quem participa aqui de terça-feira sabe. Quando acaba esse futebol por volta de umas 8h30, 8h40, elas estão no pico, no topo da energia. Engana-se quem acha que elas estão calmas. Mas Deus está no controle de tudo, irmãos. E Ele gosta tanto quando a gente faz a obra, que Ele cuida dos detalhes. Eu particularmente não gosto de abusar muito do Senhor, não. O que é abusar do Senhor? O Senhor vai dar um jeito. Eu não acho muito legal isso, não. Eu gosto de perseguir as coisas e tentar fazer o melhor. E vão por um caminho, vão por outro. Porque a gente não pode tentar a Deus, né, irmãos? Mas, graças a Deus, o Senhor nos ajuda. Como Ele disse lá para Ageu, fala para o povo: eu estou convosco. Eu creio, irmãos, que o Senhor está conosco. Amém? Obrigado. Para reflexão, vou pedir que você, por gentileza, anote aí, porque eu não pude imprimir. Coloca na tela, por favor, a reflexão. A primeira: diante de todas as dificuldades e lutas desta vida, como podemos priorizar a obra de Deus e dessa forma ajuntar tesouros no céu, como Jesus nos diz em Mateus 6:20? Jesus reforçou isso: não ajuntai tesouros nessa terra. Ou seja, não se preocupa em ficar rico aqui, não se preocupa com as coisas com as propostas que tem aí fora, mas se preocupe em ajuntar coisas para o reino dos céus, que a traça e a ferrugem não corroem. E o segundo: qual a importância, aí tem um errinho aqui, né? Qual é a importância da obra do Senhor, que a obra do Senhor tem na sua vida? Amém? Obrigado.